Educação à distância, mudando realidades. Bem-vinda, minha aluna, bem-vindo, meu aluno, professor Arthur Simpson aqui com você, para iniciarmos a nossa web aula 4 da disciplina Gestão de Projetos do curso Gestão Pública EAD. Ok, vou fazer aqui minha audiodescrição. Eu sou moreno, de cor parda, cabelos pretos, estou vestindo aqui uma calça de cor clara e uma camisa de cor azul escuro, perfeito. Aqui ao meu fundo, uma parede de cor branca e ao meu lado direito uma tela interativa. E eu estou aqui no estúdio do IFRO, Porto Velho, Campus, Zona Norte. Ok? Então vamos lá agora iniciar então a nossa web aula número 4. Vem aqui na tela para a gente tratar um pouquinho do que nós iremos falar, né, na web aula 4, que trata sobre critérios de elaboração e de viabilidade aqui econômica de um projeto. A gente falou um pouquinho lá na aula anterior, né, na web aula 3, agora vamos dar continuidade. Aqui na tela agora, então, o nosso principal objetivo da aula é apresentar os critérios de análise de viabilidade econômica de um projeto. A começar, então, pela seguinte pergunta, né, que a gente faz aqui. Quando fazer uma análise de viabilidade econômica financeira? Quando que a gente faz isso, né, essa análise de viabilidade econômica financeira? Por que fazer um estudo de viabilidade econômica financeira, né, gente? Quando que a gente faz? A gente faz isso na fase de iniciação de um projeto, que a gente viu lá na web aula 1. Vai ser viável esse projeto ou não vai? Quando você faz todo aquele brainstorm a respeito daquele projeto. Então, você já tem uma base legal para saber se você vai iniciar de fato aquele projeto ou não vai iniciar de fato aquele projeto. Perfeito? Beleza? Nós falamos ali, acho que na web aula 3, na aula anterior, um pouquinho sobre um exemplo que eu falei para vocês. Olha, quer fazer uma reforma, né, um projeto lá na sua casa, num cômodo, num quarto, né? Como é que você faz uma análise de viabilidade? Quando você verifica, principalmente, aspectos ligados ao custo, né? Aspectos, quando eu quero dizer, a termos financeiros, né? Então, você fez um levantamento de custo. Quanto vai custar aquela obra? A gente está passando por uma situação difícil, como é que está a situação da economia, inflação, taxa Selic, taxa de juros. Então, todas essas variáveis vão influenciar aqui nessa decisão de quando fazer uma análise e por que fazer uma análise. Você faz uma análise justamente para você ter aquela resposta. Bom, esse projeto é viável ou não, vou ter retorno com ele ou não, né? No caso, dei 2 exemplos para vocês. Olha, faz uma reforma, R$ 2.500, beleza, é viável. Em dias atuais, né, para mim seria, né, tendo isso como exemplo aqui na aula. Agora, R$ 10.000 uma reforma, para mim já não seria viável. Então, a gente faz análise justamente para saber se vai ter capacidade, primeiramente, de dar conta financeiramente daquele projeto, né, e depois, para não ficar a ver navios aí, né, começar um projeto e não conseguir arcar com os custos e os gastos financeiros que ele vai ter ao longo do tempo. Beleza? Vamos olhar aqui na tela, então. Segundo o autor Felipe Leisman, né, a análise de viabilidade é um dos seus principais fatores, é primordial no que se refere à avaliação dos riscos para realizar, então, aqueles investimentos. As análises de projetos de investimento, independentemente de sua viabilidade ou porte, são muitas vezes repletas de incertezas, né, e precisam do engajamento de uma equipe que seja capaz de reunir o máximo de informações possível, né, permitindo maior confiança no investimento pretendido e diminuindo os riscos a ele associados. Vale lembrar que todo projeto vai ter um risco, gente, né? É difícil você conseguir aí eliminar as incertezas, é praticamente impossível eliminar as incertezas. O que a gente faz enquanto bom gestor é reduzir as incertezas. Agora falar, olha, é impossível que isso vai acontecer, né? Ninguém tem uma bola de cristal para tratar, né, desses aspectos aí do futuro. Perfeito? Avançando aqui na tela mais uma vez. Já os autores, né, Martins e Neto, destacam que quanto mais assertivas forem as informações utilizadas no estudo da análise de viabilidade econômica e financeira, menores serão as possibilidades de um risco afetar o desempenho esperado de determinado investimento. Evidentemente, né, gente? Então, você tem que coletar, né, aquela informação mais fidedigna possível a respeito daquele projeto.
né, independentemente de qual seja o projeto, mas que as fontes, né, daqueles dados, daquelas informações sejam muito reais. Né? Você fazendo isso de uma maneira sistemática, de uma maneira correta, né, você elimina e muito as incertezas com relação àquele projeto. Perfeito? Avançando aqui. Agora para os autores Alcan e o Northcott, né, 2006. Então, os critérios que eles consideram, né, analíticos mais comumente usados aqui para tratar de viabilidade, né, e para tratar sobre esse aspecto financeiro, são eles: fluxo de caixa, o primeiro deles, o valor presente e a taxa interna de retorno. E por último, o payback. Né? Então, nós veremos cada um deles aqui. Isso aqui é muito utilizado, gente, no caso de projetos, né, de caráter privado, né, de uma empresa privada, ok? Então, principais indicadores aqui utilizados para avaliar a viabilidade econômica de um projeto. Vamos ver aqui o primeiro deles aqui, que é o fluxo de caixa, né? Ele é um indicador que ele indica o quê? Ele vai indicar uma relação entre os desembolsos e os recebimentos de um determinado período. Então, tudo aquilo que você tirou do caixa é aquilo que entrou no caixa. É disso que trata, né, o aspecto de fluxo de caixa, aquilo que entrou, aquilo que saiu. Portanto, fornece o resultado, seja ele positivo, nulo ou negativo do caixa em um determinado período. Então, naquele período específico, você vendeu 10 e você recebeu 10, né? Você ficou ali praticamente nulo, né? Então, o teu resultado é nulo. Né? Então, saiu 10 e você vendeu 100, né? Resultado positivo, 90. É claro que está fazendo um cálculo bem simples, bem didático, tá? Próximo, o valor é o VPL, né, que é o valor presente líquido, né? Corresponde então ao valor presente dos resultados esperados, positivos e negativos do fluxo de caixa, descontando-se o custo do capital, né? Então, custo de capital ou taxa mínima de atratividade representa o retorno mínimo exigido para um projeto de investimento. Então, geralmente, quem está à frente do projeto fala: olha, o menor valor aqui que eu aceito de retorno, né, mínimo que com relação a esse projeto é 20%, 30%. Então, você define isso antes do projeto. É o VPL, o valor presente líquido. A TIR, que é muito famosa, quem fez aqui, a administração financeira e orçamentária privada, né? Que não é o caso de vocês, mas vamos lá, a taxa interna de retorno, a TI, né? Que ela permite encontrar aqui a remuneração do investimento em termos percentuais para um projeto de investimento, né? Então, em quanto tempo eu consigo aqui ter essa taxa, né, essa remuneração do que eu investi em termos percentuais, em 30%, 20%, é uma taxa interna, é um cálculo financeiro matemático, tá bom? E por último, o indicador payback, né, gente? O indicador payback, ele apura o período de tempo, né, que vai decorrer para recuperar todo o capital inicial investido. Aí, utilizando, né, inclusive, a taxa média de retorno antes de se proceder à soma do fluxo de caixa, ok? Então, o payback, ele vai indicar realmente aqui todo o período de tempo que você vai precisar, né, para ter aquele seu retorno do investimento que foi realizado naquele projeto. Então, esses aqui são os 4 principais indicadores. É claro que a gente está vendo aqui de maneira breve, de maneira superficial, mas é possível, aliado a um cálculo financeiro, a disciplina de matemática financeira, você traçar esses cálculos aqui muito bem delineados, muito bem feitos. Perfeito? Então, esses são aqui os 4 principais indicadores com relação ao aspecto financeiro, com relação ao aspecto de viabilidade econômica de um projeto. Ok, gente? A gente fica por aqui na nossa Web Aula 4 e eu aguardo você nas nossas próximas aulas, Web Aula 5 e 6, ok? Então, um forte abraço e até lá! Educação à distância, mudando realidades.